Olá, pessoal! Estamos começando mais um Trelelê. Tralalá. E nós estávamos com muita saudade de contar história aqui no canal. Mas estávamos reservando um tempinho para preparar alguns vídeos um pouco diferentes do que vocês estão acostumados a assistir aqui. Porque nós fomos contemplados com o edital Cultura Presente nas Redes, que é o edital de incentivo à cultura do estado do Rio de Janeiro. Então aqui vai o nosso agradecimento e bora matar essa saudade logo e vamos pra história, né? Mas e hoje com uma bela surpresa. E para isso, um chá de sumiço. Quando minha mãe lia o jornal, o meu pai lavava a louça e eu assistia a TV, eu escutei uma batida na minha porta. Eu escutei uma batida na minha porta. Eles gritavam: Matilda! Matilda! Abra essa porta! Eles gritavam: Matilda! Matilda! Abra essa porta! Quando eu abri a porta, tinha um homem alto, gordo e eu. Então, pessoal, hoje é um dia muito especial pro canal, porque nós conseguimos trazer aqui pra contar a história com a gente a minha irmã, Cacau Tony. E O prazer é todo meu. é um prazer você Na aqui. verdade, o prazer é todo meu. Eu fui falar isso. Não, o prazer é todo nosso, sempre. Porque ainda mais contando essa história do meu pai, que é o Pato Pastel, que foi um livro que sofreu alterações devido à censura. É um livro de 83. Então teve partes censuradas durante a ditadura militar. E num momento como esse do país que a gente está vivendo, eu acho essa história importantíssima. É um prazer enorme poder contá-la aqui pra vocês. Vamos começar? Pato Pastel era esquisito. Andava meio torto, assim de lado. Às vezes ele se empolgava e acabava atropelando as árvores. E de vez em quando ele andava distraído pela rua, tropeçava numa pedra e caía de cabeça no chão. Ou então passava por cima de uma cerca, assim, ia para lá no meio da E lagoa. se ralava todo, distraído. Muito atrapalhado. Mas sabe por quê? É porque ele não enxergava muito bem. Porque ele enxergava, diziam, era melhor por dentro. Ele enxergava as coisas através do coração. E Pato Pastel tinha um coração enorme, O maior coração de toda a terra dos patos. onde cabia toda a gente. E todo pato também. E todo pato também. Naquele tempo, o reino dos patos era governado por um pato muito tirano, chamado Pato Rei. Pato Rei era um pato muito orgulhoso, muito metido e muito egoísta também, que só queria saber de si. Ele era o único pato que comia ovos, imagina, ele comia 30 por dia. Enquanto a população toda passava um mal danado de miséria, de pobreza e necessidade, o Pato Rei era o único que tinha lá seus confortos. E suas regalias. Ele, por exemplo, se dava medalhas para ele mesmo botar no próprio peito. Viva eu sou o melhor, Melhor que eu sou eu, melhor que mamãe fez. primeiro lugar eu. Enquanto isso, os patos passavam um aperto danado. E o Pato Rei, como também não era bobo nem nada, para que os patos não se organizassem contra ele, ele dividiu o povo dos patos em cores. Reino azul ao sul, reino vermelho ao norte, reino laranja a oeste e reino lilás a leste. E Pato Rei convenceu a população que nenhum dos patos poderiam se misturar, que não se misturava a cor, que só pato azul podia conversar com pato azul e pato vermelho só podia ser amigo de pato vermelho. Cada pato no seu galho. Exatamente, cada pato na sua lagoa. E Pato Pastel vivia no reino lilás. E ele, pato muito bom que era, com um coração enorme, gostava muito de brincar com as crianças, gostava muito de ouvir a patarada, E levantava os patos que estavam um pouco mais tristes. e ajudava os patos que estavam doentes. Gostava de falar poesia para os patos. E assim ele era amigo de todos, pelo menos ali na Terra Lilás. Nessa época, o rei teve um pesadelo terrível. Ele sonhou que
todos os reinos, os 4 cantos dos reinos dos patos se revoltavam contra ele e tomavam o poder, tomavam o castelo. Então ele acordou desesperado e logo chamou o seu ajudante, que era o pato Bajula, e pediu ao pato Bajula para fazer uma pesquisa pelos reinos dos patos para ver qual era a popularidade dele, se os patos ainda gostavam do tal rei. Como ele era muito inteligente, ele só conseguiu elaborar 2 perguntas. Exatamente. O que você acha do pato rei e qual é pra você o melhor dentre todos os patos? E assim foi feito. Mas o tiro saiu pela culatra, porque quando o pato Bajula percorreu os reinos fazendo a pesquisa, nossa, mas a pesquisa foi de mal a pior. Era todo mundo xingando o pato, falando que o tal pato vivia num conforto danado e que a patarada toda tava passando por uma necessidade. Que ele era um tirano, autoritário, um pato muito ruim. Muito mal E aproveitavam ainda pra xingar ele de tudo quanto era nome. Os únicos que responderam às pesquisas bem foram os patos puxas-puxas, uns poucos patos que tinham pela região. E os patos que toda a patarada gostava muito eram 2. Em primeiro lugar, o pato Pastel e em segundo, o pato Cícero, um pato poeta que vivia por lá naquela época também. Ah, o pato Bajula, quando percebeu a terrível pesquisa, ficou com muito medo de contar ao pato rei autoritário que era esse resultado. E sabem o que ele fez? Escondeu a verdadeira pesquisa e entregou uma pesquisa falsa para o pato rei. E pato rei, orgulhoso que era, acreditou? Essa pesquisa falsa que o pato Bajula entregou dizia que Pato Rei era sem dúvida o melhor de todos os patos e que deveria governar eternamente aquelas terras. Só meia dúzia de patos desinformados é que tinham eleito o pato Pastel como o melhor dos patos e também o tal pato Cícero, o poeta. O rei, então, ficou satisfeitíssimo com a pesquisa, ficou mais vaidoso, mas tão vaidoso, que criou uma nova medalha para ele, o rei mais amado de todos. Mas, por via das dúvidas, resolveu dar um jeito nesses 2 patos. Vai que um dia eles tiram o poder dele, né? Então, o que ele fez? Mandou prender o pato Cícero e com o pato Pastel fez diferente. Expulsou o pato da terra lilás, achando que ele iria ser odiado pelas outras terras. Só que a notícia de que o pato Pastel iria para outra terra já tinha percorrido os 4 cantos da terra dos patos. E quando o pato Pastel chegou, atravessou a fronteira, ele foi recebido, foi com muita festa, muita comida boa. A patarada toda gritava: Pato Pastel não é do norte, Pato Pastel é do sul, Pato Pastel é pato de sorte, Pato Pastel é bom, é azul. E Pato Pastel chegou na Terra Azul. Ah, foi uma festança danada na Terra Azul. O Pato Pastel prefere nossa terra. O Pato Pastel nos escolheu. Escolheu a Terra Azul. E o Pato Pastel, então, subiu para fazer seu primeiro discurso. E ele disse: eu realmente não me considero um pato lilás. A população da Azul disse: vem pro Azul, Pato Pastel. É isso aí, Pato Pastel azul. Tampouco sou vermelho. Também não sou laranja. Nem azul. E os patos fizeram silêncio. E o Pato Pastel revelou que aquela divisão entre cores do reino dos patos era toda uma besteira inventada pelo Pato Rei para que ele conseguisse controlar e se manter no poder da terra dos patos. E assim, o Pato Pastel foi atravessando os reinos e viajou pelo mundo dos patos inteiro. E conversou com todo mundo. E foi aplaudido por todo mundo e muito bem recebido também. Aos poucos, os patos começaram a costurar as cores umas nas outras e a fazer com que as bandeiras não tivessem mais uma cor só.
Aos pouquinhos, as bandeiras foram começando a ter uns retalhos aqui. A bandeira azul com um retalho vermelho ali no cantinho. Um azul que emendava assim, no vermelho, discretamente. amarelinho. Um dia, o Pato Pastel estava andando, atravessando os reinos e encontrou ninguém mais, ninguém menos do que o Pato Cícero. E quando ele viu o caminho, ele percebeu que ele estava perto da Terra Lilás. Ele disse: Pato Cícero, o que você estava fazendo aqui? Você não estava preso? Não, venha, Pastel, venha. Confia em mim. Mas que isso? A gente vai entrar aí na Terra Lilás? Eu não posso, estou proibido de entrar nessa terra. Mas as coisas mudaram, Pato Pastel. Olha, aconteceu o seguinte. O Pato Rei acabou descobrindo que as pesquisas eram falsas. E ele começou a estranhar aquele remendo todo de bandeira pintada azul, um pouquinho pintada de vermelho. E ele começou a estranhar essa coloração toda em torno dele. E quando ele descobriu que as pesquisas eram falsas, ele foi inchando. Inchando. E ficando meio roxo. Meio roxo, meio lilás, meio azul. E de repente ele explodiu. Há quem diga que foi outro motivo que fez com que o Pato Rei explodisse. Foi porque ele percebeu que ele estava dentro do seu pior pesadelo e que àquela altura nenhum pato respeitava mais fronteira nenhuma. Que todos eles, carregando a bandeira do arco-íris, já arrumavam para frente do palácio porque tinham percebido que o reino dos patos era de todos eles. E hoje, o reino dos patos vive muito bem. E sabe como é que é a bandeira deles? É toda remendada uma cor na outra e no meio existe um enorme arco-íris. Será que as nossas terras, as terras dos seres humanos, têm alguma chance de experimentar o que experimentou a terra dos patos? Eu acho que sim. Basta que exista um Pato Pastel dentro do coração de cada um de nós. E chegamos ao final de mais um. Trelelê, Tralalá! E nesse vídeo especial correspondendo ao edital da Secretaria de Cultura, das redes de cultura. Quero agradecer muito a Cacau Ottoni, agradecer a Elis Ottoni, a todos vocês, e não se esqueçam de que mesmo, hein? Ai, sempre quis falar isso, gente. Posso falar? De curtir o canal, de divulgar, que sempre quis falar, não sei falar, ó. De ativar o sininho, de comentar aqui embaixo, que mais, gente? Compartilhar. E espalhar pra todo mundo. Isso. E de se inscrever no canal, que elas esqueceram de falar. Que metido, né? É todo blogueirinho. Mas Todo tem blogueirinho. aqui, e com uma história minha, o Pato Pastel, que foi escrita, publicada, editada na época pela Editorial Nórdica, em 1983. Então até a próxima, pessoal. Um grande abraço, muito obrigada. Beijos.